Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o programa Bichos Tagarelas desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, começa com as manchetes e eu lhes digo uma coisa, o programa está maravilhoso. STF libera casamentos em comunhão de bens para quem tem mais de 70 anos. Toffoli suspende multa da Odebrecht e amplia a revisão de decisões da Lava Jato. Bradesco investe mais de 30 milhões em cibersegurança. Quase metade dos débitos judiciais vem de processos envolvendo a Previdência Social. Receita identifica 1 bilhão não declarado em Bitcoin. Aí deveria até aparecer aquele leão. Uau! Sempre é bom revisar. Vamos rever cuidados para evitar a dengue. Rádio ONU, Nações Unidas pedem 2 bilhões e 700 milhões de dólares para ajuda ao IMEM em 2024. Os destaques da imprensa internacional, as notinhas das araras, o nosso querido correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, o Renato Rossi, o nosso jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil, a dica do cinema com o nosso querido cineasta Maurício Viana e nosso editor de imagens. Então, bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Uma boa notícia para a melhor idade que quer casar em comunhão de bens e a família não deixa. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira liberar pessoas com mais de 70 anos a se casar com comunhão de bens. A decisão requer que os envolvidos manifestem essa intenção em escritura pública. Os ministros seguiram o voto do relator e presidente da Corte, Roberto Barroso. A Corte analisou a validade do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Os magistrados mantiveram um trecho e deram uma interpretação conforme a Constituição. Caso a intenção não seja expressa, o casamento seguirá de acordo com o que é determinado pelo artigo, ou seja, com a separação de bens. Além disso, os ministros estenderam a norma para uniões estáveis. A tese determinada nesta quinta é de repercussão geral. O que significa isso? Servirá para casos semelhantes em todo o país. De acordo com o relator, ministro Roberto Barroso, a obrigatoriedade imposta pela norma do Código Civil fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Barroso declarou que a violação ao princípio da dignidade humana se dá porque o dispositivo impede pessoas capazes de praticar atos da vida civil de fazer livremente suas escolhas. O caso foi de uma companheira de um homem com quem constituiu união estável quando ele já tinha 72 anos. Entrou com processo para ter o direito de fazer parte do inventário e entrar na partilha de bens junto com os filhos do morto. A união teve início em 2002. A mulher, então, obteve esse direito na primeira instância. À época, o entendimento do tribunal foi de que o objetivo da lei era proteger idosos e seus herdeiros de eventual casamento por interesse. Então,
uma boa notícia aí para quem tem mais de 70 anos. Pois então, nós falamos recentemente que o Bradesco, né, o super banco aí brasileiro, ele tem sérias dificuldades aí em questão de tecnologia, tanto que precisou trocar toda a diretoria, enfim, foram várias demissões lá no Bradesco. Mas estamos falando de um banco, estamos falando de uma empresa consolidada, né, que tem muito dinheiro. O que acontece? O Bradesco, ele fez um investimento muito grande, né, um grupo aí, um pool, né, de empresas, mas lideradas pelo Bradesco, no valor de 35 milhões de reais, tá? E estão investindo na Tenki. A Tenki é uma startup voltada à segurança digital. Então, o Bradesco está investindo no setor, e eles patinam ainda, né, com o seu app, que não é aquela referência tal toda, mas eles estão na corrida. Então, vamos imaginar aí que é uma corrida, aqui no meu ponto de vista, nessa questão de digitalização, o Banco do Brasil está em primeiríssimo lugar, e lá atrás vem o Itaú, nossa, lá atrás, péssimo o app, e a Caixa Econômica ainda mais atrás ainda, Caixa Econômica, nossa, está ainda no tempo da datilografia, né, praticamente. Mas o Bradesco está vindo aí com tudo e com esse investimento gigantesco aí, né? Estamos falando então em 35 milhões de reais que o Bradesco colocou na Tenki, tá bom? Então, boas novas aí para os clientes do Bradesco. Podcast Bichos Tagarelas. E de novo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, toma uma decisão a favor das empresas que pagaram multas bilionárias, que deveriam pagar multas bilionárias na Lava Jato, que mostra que quem paga a multa de trânsito é o Zé, porque o grande nunca paga multa. Em 5 meses, o ministro Toffoli anulou 3 decisões emblemáticas no combate à corrupção, suspendeu 14 bilhões em multas e abriu caminho para empresas protagonistas da Lava Jato que conseguirem enterrar suas condenações. O magistrado decidiu ontem sustar os pagamentos do acordo de leniência de 3 bilhões e 800 milhões de reais firmados pela antiga Odebrecht e atual Novo Honor com a operação, como revelou a coluna de Malu Gaspar do Globo. A empreiteira pegou carona de uma ação do grupo JF, que é a JBS, né? Que já havia sido beneficiada com uma suspensão de uma penalidade de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Toffoli encerrou então o ano de 2023 suspendendo a multa bilionária da gigante JIF e iniciou 2024 concedendo a mesma graça a Novo Honor, nova marca da também gigante Odebrecht. Escolheu a dedo os 2 momentos e, no caso da ex-Odebrecht, o dia 1º cheio de eventos simbolismos e notícias. Vejam, nem as 2 empresas pediram, nem Toffoli concedeu a anulação, mas sim a suspensão das multas de acordo com a leniência de ambas. Leniência é de que forma eles teriam que pagar. A decisão que tomou ontem, suspendendo os pagamentos, ainda tinha que fazer como parte do acordo da leniência da Lava Jato. Na ocasião, Edson Fachin deixou a relatoria do caso Vaza Jato antes da hora e entregou direto para Toffoli, driblando o regimento da corte e evitando a redistribuição do processo para o sorteio
que poderia colocá-lo nas mãos de outro ministro. Desde então, o magistrado já deu uma série de decisões que supostamente se destinam a corrigir abusos e recolocar a tramitação dos casos sobre o império da lei. Mas, na prática, a gente sabe, o efeito é totalmente ao contrário. Então, liberou geral para as empresas da Lava Jato que deveriam pagar nos seus acordos de leniência bilhões de reais e, pelo visto, não vão pagar absolutamente nada. Alguma coisa está errado aí. Como é bom ter a Rádio ONU aqui no nosso Bichos Tagarelas. Vamos à Rádio ONU. As Nações Unidas e parceiros lançaram nesta quinta-feira o Plano de Resposta Humanitária para o Iêmen, buscando alcançar mais de 18,2 milhões de pessoas em situação crítica. Com 219 parceiros humanitários, o apelo urgente é de 2,7 bilhões de dólares para uma abordagem priorizada, informada por consultas locais e adaptada a restrições de financiamento e acesso. O coordenador residente humanitário da ONU, Peter Hawkins, afirmou que o plano dá voz aos civis no Iêmen, destacando seu sofrimento contínuo devido ao conflito, piora na economia, interrupção de serviços públicos e mudanças climáticas. Hawkins ressaltou que o país enfrenta um momento crítico, mas há uma oportunidade única de se afastar da crise, abordando as necessidades fundamentais. Ele sublinhou o compromisso da comunidade humanitária em permanecer e cumprir sua missão, mesmo diante dos desafios adicionais introduzidos pela dinâmica do conflito regional. O plano enfatiza a colaboração com parceiros de desenvolvimento para apoiar meios de subsistência, serviços básicos e condições econômicas para criar soluções de longo prazo, conforme descrito no quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável da ONU para o Iêmen entre 2022 e 2025. Hawking fez um apelo aos doadores por apoio contínuo e urgente ao povo do Iêmen, destacando a necessidade crucial de salvar vidas e construir resiliência. Com mais de 9 anos de conflito, 18,2 milhões de iemenitas enfrentam situações precárias e 17,6 milhões devem enfrentar insegurança alimentar aguda em 2024. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E o Ministério do Planejamento e Orçamento detectou, num primeiro levantamento, que quase metade das dívidas judiciais da União tem origem na Previdência. Dos 58 bilhões e 700 milhões pagos pelo Tesouro em 2022 em precatórios e requisições de pequeno valor, 28 bilhões se referiram a ações envolvendo a Previdência Social, sendo 22 bilhões a urbana e 6 bilhões a rural. Na sequência, aparecem na lista as dívidas referentes ao custeio e capital, com 17 bilhões, seguidas por pessoal e encargos, 11 bilhões, e benefício de prestação continuada, o BPC, 2 bilhões de reais. É importante colocar aí que vocês lembram, e daí o governo teve que engolir uma decisão do Congresso Nacional que 17 setores que mais, entre aspas, empregam no país terão suas folhas renovadas novamente, desonerando a folha de pagamento, basicamente deixando de pagar o que deveriam pagar para a Previdência. E daí o rombo da Previdência cada vez vai ficar maior. E não é por culpa do Zé, não é por culpa de você que ali paga. O meu caso, vou me aposentar, paguei 45 anos a Previdência Social, 45, 65 de idade, para se aposentar ali com o que vocês sabem que
a previdência social é pequena. E daí o que nós vemos aqui, que não é, que é um regime diferente, mas muito semelhante, os coronéis da PM aqui do Distrito Federal, que estão presos em função do 8 de janeiro, né, que teriam colaborado para a tentativa de golpe de 8 de janeiro, esses PMs, eles entraram com aposentadoria e vão receber salários integrais. Você sabe qual é a idade dos dois coronéis? 47 e 48 anos. Por que alguns podem 47, 40? Mas é polícia, 47 está velho e tal. Poderia tranquilamente ficar até os 55 anos. Não é hoje, 47, 48, tu está na plenitude do teu físico. Fisicamente tu está na plenitude, daí você pega e se aposenta. Você paga 30 anos e você vai receber 40 de previdência. Então não vai dar certo, essa conta não vai fechar. E não é culpa de você que paga a previdência para ganhar depois uma previdência, uma aposentadoria miserável que você vai ter que pedir ajuda dos filhos. Algo está errado, algo está errado. E o nosso querido correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E nesse ano de 2024, Brasil e Estados Unidos comemoram 200 anos de relações diplomáticas. Isso porque, em 26 de maio de 1824, os Estados Unidos, através do seu presidente James Monroe, recebeu o chanceler brasileiro José Silvestre Ribeiro, lá em Washington, para reconhecer a independência do Brasil e estabelecer relações diplomáticas com o Estado recém-nascido. 200 anos depois, o Brasil continua sendo um parceiro e amigo-chave dos Estados Unidos, em um relacionamento que se torna cada vez mais forte e mais importante. E para comemorar, agora em 2024, serão realizados aqui nos Estados Unidos eventos culturais, seminários, programas de intercâmbio e iniciativas conjuntas com os brasileiros. Tem um programa muito legal, que eu achei muito interessante, que é o programa Jovem Embaixadores, visando promover a compreensão intelectual e capacitar a próxima geração de líderes. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil trouxeram aqui para os Estados Unidos 46 estudantes brasileiros em uma jornada transformadora como parte da 22ª edição do programa Jovens Embaixadores. Essa iniciativa tem como objetivo proporcionar aos alunos da rede pública brasileira, com idades entre 15 e 18 anos, excelência acadêmica, proficiência em inglês e compromisso com o empreendedorismo e impacto social. Uma oportunidade de ampliar seus horizontes por meio de intercâmbio internacional. Ao mesmo tempo, o programa Jovens Embaixadores contribui com o fortalecimento dos laços de amizade e colaboração entre os dois países. Foram selecionados de um grupo de mais de 8.900 candidatos de todos os estados brasileiros, e esses jovens possuem excelente desempenho escolar, ao mesmo tempo em que participam ativamente em iniciativas de impacto social. A viagem de 2 semanas aos Estados Unidos, que começou agora em 20 de janeiro e
vai terminar em 4 de fevereiro. É totalmente financiada pelo governo norte-americano e conta com o apoio de parceiros dos setores públicos e privados. Elizabeth Farway, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, enfatizou seu entusiasmo por esse programa. Esta experiência transformadora proporciona aos jovens brasileiros oportunidades incomparáveis de crescimento e desenvolvimento, disse a embaixadora. É isso aí, 200 anos de laços entre Brasil e Estados Unidos, que se comemora agora em 2024. E muitas programações durante o ano todo. É isso aí, um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. E a Receita Federal informou ontem ter identificado que 25.126 investidores em bitcoins não declararam o valor do ativo no imposto de renda do ano passado. A cifra não informada pelos contribuintes chega a R$1 bilhão, segundo o fisco. Os dados foram coletados por meio de técnicas tradicionais e inteligência artificial. São Paulo concentra o maior número de pessoas que não declararam investimento, 8.635, seguida por Rio de Janeiro, 2.912, Minas Gerais, 2.078, Rio Grande do Sul, 1.730 e Paraná, 1.435. O órgão identificou pessoas que omitiram investimento em todas as unidades da federação, além de 181 residentes no exterior. Com base nas declarações do imposto de renda entregue em 2023, a Receita identificou o registro de 237.369 investidores em bitcoins, com um total de 20 bilhões de reais. Eu acho, fale com seu contador, eu acredito que se você fizer uma retificação, pelo menos as pesadas multas da Receita Federal, você vai deixar de pagar. Mas que vem multa por aí, vem. O nosso cineasta Maurício Viana e sua dica para o final de semana, a sua dica de cinema. Adoro as dicas do Maurício Viana. Agora, dicas de cinema com o cineasta Maurício Viana. Olá, seguindo a nossa tradição, venho aqui indicar mais um filme muito interessante. Dessa vez um filme que eu vi nessa semana, chamado A Sociedade da Neve. É um filme produzido, lançado, disponível na Netflix, ok? E ele é sobre uma história real de um acidente aéreo que aconteceu em 1972, em que um avião vindo do Uruguai colide com uma geleira nos Andes e de 45 passageiros, apenas 29 sobrevivem a esse acidente, né? E o filme mostra, o acontecimento do acidente e como eles sobreviveram e como os outros, como os outros morreram a esse acidente. Então eles ficam presos num ambiente muito hostil, porque aquela região onde eles caíram de neve e tal, não tem praticamente nenhum ser vivo, não passa um pássaro, não tem um bicho, então não tem uma forma de se alimentar. E também o que acontece é que os países da região mandaram a sua força aérea para procurar
esses sobreviventes. E os aviões não encontraram eles, não os viram. Então eles chegam a um ponto que as buscas são cessadas. Até pela justificativa de que, de vários acidentes de todos os acidentes que já aconteceram naquela região de queda de avião, ninguém sobreviveu. Isso não aconteceu, então já estavam mortos, né, considerados mortos. E estava também numa época, num período de muita... de que o inverno, as geleiras estavam descongelando e estava muito, muito impossível de voar e de ter uma boa visibilidade. Então, só depois de mais ou menos uns 2 meses é que eles iam retomar as buscas. Então, as pessoas que se acidentaram no avião tiveram que sobreviver do jeito que podia, descongelar a água para poder beber e a comida, que é o grande problema, porque não tem comida lá. Então eles juntaram todas as besteirinhas, as comidas que eles tinham nas malas de viagem. Em breve, em muito pouco tempo, aquela comida acaba. E o que acontece e o que eles têm que fazer para se alimentar é uma coisa muito pesada. E para quem conhece a história real, já imagina o que pode ser. Enfim, de qualquer maneira, é um filme belíssimo, com uma cena de acidente de avião, uma das mais assustadoras que eu já vi. Realmente muito bem filmada a cena da queda do avião. E tem um dos finais mais emocionantes dos últimos anos, assim, de filme, esse tipo de filme, assim, que emociona mesmo, que deixa a pessoa emocionada. É um filme espanhol, tá? Então tem alguns atores que eu não conheço, mas está belíssimo, assim, o filme, a atuação, a trilha sonora, a direção de arte, né? Tá incrível. E tem, assim, é um filme baseado numa história real e por muita gente indica que ele tá muito, muito, muito bem representado, assim, né? E teve consultoria dos sobreviventes que estão vivos até hoje, né? E então é um filme muito, muito interessante, vale-se muito a pena assistir. Tá fácil de assistir, tá na Netflix, tá? Então corram lá pra ver. Filmaço, lançado em 20 de outubro de 2023, dirigido por Juan Antônio Bayona, A Sociedade das Neves. Fica a minha indicação. Obrigado, valeu. E vamos às notinhas da Arara. Interessado em colocar sua gestão no Pará na vitrine durante a COP30, o governador Helder Barbalho, candidatíssimo à presidência da República, ali essa geração nova, Ratinho e o nosso gaúcho Eduardo Leite, 3 jovens que estão tentando se habilitar para concorrer à presidência da República. Então, o que nesta terça-feira ele enviou para a Assembleia? O projeto de lei que reajusta, ouçam bem isso, o piso salarial dos professores para R$ 8.289, mais R$ 1.000 em vale alimentação. Barbalho quer repassar integralmente os 3,62% autorizados pelo Ministério da Educação para o aumento. Com a medida, o professor do Pará continuará com o maior salário médio do país, R$ 11.447. Os professores, salário médio 250% acima do piso nacional, definido como R$ 4.580. Parabéns ao Jader Barbalho, desculpe, Jader é o ministro, que é o irmão do Helder. Parabéns ao Helder Barbalho por ter o melhor salário de professores do país, 11.447 média, enquanto o piso 4.580. E olha só, se fez uma pesquisa aqui sobre viagens, e a geração millennials, né, entre 30 e 39 anos,
representa quase metade das pessoas que estão viajando e gastando em roteiros nacionais, 27 mil e 45 mil reais em média nos internacionais. Então, a maioria do público foi surpreendente, entre 30 e 39 anos, a geração Millennials com 48,2%, a geração Z até 25 anos aparece na sequência com 28%. Fernando de Noronha, a minha Gramado, Fortaleza, Rio de Janeiro e Natal são os destinos nacionais da gastança das próximas viagens. No exterior, a preferência é dos Estados Unidos, 11,38%, depois vem Portugal, 7,49%, Itália, 7,19%, Paris, 5,69%. E o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, se transformou agora no Zé Trovão da aviação civil. Então, aquele caminhoneiro, né, que virou deputado federal. Na prática, ele queria virar isso. Por inúmeras razões, ele está criando o pleito que é diminuir o gás, o querosene da aviação. Só que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, informou que em 2023 a redução do combustível de aviação foi 19,6%, e em 2024 já 10%. Então, somando tudo, a redução foi de 29,6%. Que esse é o maior custo, né? O maior custo da aviação é o querosene de aviação. 3 empresas do sobe e desce da Bolsa, né? 3 empresas de varejo de consumo foram os destaques. Pão de Açúcar, CVC, que estão vendendo pacote Adapta com Pau, e Carrefour lideraram as altas do Ibovespa. E quem está caindo, os céus do setor de energia estão menos confiantes, estão mineração, ali tem a Vale do Rio Doce, elas estão caindo. O INMET, o Instituto, emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de tempestades para áreas de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E o mercado, o Portal Terra, vai entrar hoje, o portal da empresa espanhola Telefônica, e há interesse agora de uma grande bet, operadora de jogos online europeia, para tentar comprar o Portal Terra. Então, uma boa notícia. O Ministério da Educação prorrogou as inscrições do programa Universidade para Todos até às 23 horas e 50 minutos de hoje, por causa de um atraso nos resultados do SISU 2024. Anteriormente, a data final seria ontem. O ProUni oferece bolsas de 50% a 100% em instituições privadas de ensino superior. Aí é importante, eu vejo, era o governo escolher quais os cursos superiores, que você não pode dar bolsa para qualquer porcaria. Você tem que dar bolsas para futuros empregos no país. Você não pode dar ali para uma universidade que não vai dar em nada, tu dá 100% de bolsa. Você tem que dar bolsa, vamos dizer, se é engenheiros que precisamos, para engenheiros. Esse que é o problema, que eles generalizam e daí tu faz qualquer porcaria de universidade e tu tem 100% de desconto. Tem que ter uma reflexão aí no governo. E quase fechando nossas notas da Arara, a Caixa vai leiloar 285 imóveis. Segundo a Caixa, eles vão ter imóveis, apartamentos, casas e tal, vão ter um desconto de 55%. E será disponibilizada a aquisição, então, com o FGTS e financiamento. Então, para quem não tem casa, é bom pesquisar ali na página
da Caixa Federal. Caixa leiloa 285 imóveis em todo o país. Podcast Bichos Tagarelas. E o meu amigo, o franco brasileiro, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil, Renato Rossi. Toquem as cornetas, Maurício. Amigos do Bicho Tagarelas, muito obrigado pelas manifestações simpáticas, muito queridas em relação à minha pessoa, sobre o trabalho que vem sendo realizado. Claro que também é muito fácil se trabalhar com amigos, né? E apostar que este Bichos Tagarelas gradativamente vai pegando um público muito grande, vai ter vídeo aí em breve, quer dizer, vai ter até uma sala de chat visual, não para agora, né? Isso aí esse não é um compromisso meu, né? Esse é o compromisso do gestor do Bichos Tagarelas, que é o meu grande amigo Fábio Marçal, competentíssimo jornalista que está aí por trás desse trabalho que está já dando o que falar no Brasil. Mas nós vamos aqui aos temas que interessam, né? Não fugindo tanto do tema do automóvel e mobilidade, que na verdade é o meu tema de trabalho, mas eu sempre digo que eu era um jornalista durante muitos anos que, como toda a imprensa especializada do Brasil e do mundo, a nossa preocupação era o 0 a 100 em 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 0 a 100 de Ferraris, de Lamborghinis, de Golfs, de carros nacionais que nós testávamos no Brasil e no mundo, e sempre havia uma preocupação tremenda com a performance do automóvel. Tanto havia que, inclusive, nossos testes eram acompanhados pelas engenharias de fábrica. E havia até uma hierarquia no meio daqueles jornalistas que realmente sabiam conduzir um carro na alta velocidade, onde a gente sentia, e alta velocidade para testes é relativo também, porque nem todo teste feito pelas equipes de teste das fábricas de automóveis envolve alta velocidade, né? Eu testei muitos carros lá na pista de testes da GM em Indaiatuba, que é um dos maiores complexos mundiais da GM a nível de testes, que tem várias pistas que simulam praticamente todas as condições de uso no Brasil. E é espetacular aquilo lá, porque tinha pista D1, D2, D3, D4, D5. Eu tinha a minha preferida. Qual é o D? Eu nem me lembro. Era uma pista que simulava estradas do Brasil, curvas terríveis, cegas, curvas descompensadas para fora, de repente o asfalto que acabava em paralelepípedo no meio da curva, o asfalto rugoso seguido de asfalto liso, molhado. Era uma tortura para qualquer veículo que a gente levasse para esta pista, mas era também um tremendo instrumento de pesquisa para a engenharia de testes e os motoristas de testes da General Motors, que ficavam 24 horas do dia. Aquela pista não parava, os testes eram ininterruptos em turnos, testando carros. E a GM testava toda a linha em testes exaustivos. Era um grande ponto positivo da General Motors do Brasil. Depois eu tive a oportunidade de estar também na pista de testes da GM, lá perto de Los Angeles, na Califórnia, também com seus desafios, como estive nas pistas de testes de Dearborn, que é o bairro de nascimento da Ford, do Henry Ford, lá em 1910, 1920, onde tem a famosa casa do Henry Ford. A casa do Henry Ford é um negócio absurdo, né? Porque o cara construiu a casa em 1930, nos anos 30, pré-guerra, e colocou tecnologia na casa que era movida por água. Ele movia eletricidade, ele tinha seu próprio gerador elétrico baseado em fontes que ele tinha na casa. E a casa era espetacular, tinha de tudo que vocês podem imaginar em termos de energia elétrica, de equipamentos da época, de comunicação, e já era um avant lettre, né? Era um gênio além do seu tempo, o senhor Henry Ford. E foi lá que eu, visitando com um guia muito afetado, era um cabelo liso, assim, ele tinha uma afetação, parecia um
um inglês de Oxford, entendeu? Mas ele era americano, nos levando, e tinha um sofá, assim, que eu achei o sofá meio velho, estava meio cansado, e eu me sentei naquele sofá. Quando eu sentei no sofá, o cara deu um grito lancinante, parecia um lobo ferido. Ele gritou: "No, no, this is the sofa, the sofa." Olha, claro que era um sofá, mas era o sofá que eu sentei da mãe do Henry Ford. O sofá devia valer mais ou menos uns 15 milhões de dólares. Se eu quebro aquele sofá, eu pego prisão perpétua nos Estados Unidos. Sorte que na época eu estava magro, então não houve problema, mas que mancada sentar naquele sofá, numa casa museu, né? Só a minha cabeça mesmo de gaúcho fazer um troço desse. Bom, amigos, é bom brincar um pouco, né? Essas aventuras pelo mundo também tinham seus aspectos extremamente engraçados, mas eram, principalmente para um jornalista, um grande aprendizado, né? Porque não tem o que tinha de valia esses lançamentos internacionais, o estar em contato com grandes executivos das montadoras, com técnicos de alto nível, como continua, né? Só hoje as coisas estão mais relacionadas ao Brasil, e as montadoras, algumas têm suas panelinhas, leva o cara que é do tal portal, que já é figura manjada, leva outro, e os jornalistas, a maioria são esquecidos nesses eventos, né? Mas como eu passei 25 anos na estrada, em coberturas internacionais, sinceramente, eu não tenho nenhuma saudade da vida que eu tive, de passar grande parte dessa vida em hotéis e aeroportos, e viagens que eram agradáveis, outras tremendamente desagradáveis. Então fico quietinho no meu canto, né? Mas agora eu não vou ficar quieto no meu canto, não. Dia 16, eu estou indo já à tarde para a cidade de Gramado. É que eu comecei o Conversa do Bichos aqui, o podcast, com essa informação. A Renault decidiu apresentar o seu Renault Kardian, o seu grande produto para o mercado brasileiro e latino-americano, o SUV, que nós vimos no Rio de Janeiro há 40 dias atrás, um belo design, faz parte da nova fase da Renault chamada Renaulution, que é ter produtos de maior qualidade e produzir menos com maior valor agregado. Eles estão conseguindo isso, a Renault. Já estão com alguns carros lá na ponta do mercado europeu. Um é o Stepway, que é muito mais avançado que o Sandero Stepway que nós tivemos aqui no Brasil, e o Sandero já acabou de sair de linha, né? Não será mais produzido no Brasil. Deve vir esse Stepway muito mais belo em design, mais interessante, mas somente em 2025. O que nós teremos agora, dia 16, é a apresentação do Kardian, que entrará no mercado brasileiro ainda em março. Grande produto, eu acho que vai ser um produto de impacto no mercado brasileiro. Um SUV de porte médio, mais ou menos tamanho de um Pulse, tamanho de um Tracker, com um design mais impressivo e mais bonito em relação a esses dois citados. Ele vai vir no mercado bem coalhado, bem inflacionado, que é o mercado que mais se movimenta no Brasil, esse mercado de SUVs de porte médio, né? Que acabou fazendo escola, porque vários produtos que estão aqui no Brasil, como o T-Cross, e outros que foram produzidos aqui, acabaram nos mercados primeiro-mundistas, né? Numa inversão de sair do terceiro mundo para o primeiro mundo. Então teremos dia 16, somente um coquetel à noite, lá não sabemos ainda o hotel, lá em Gramado, e dia 17 já teremos então a apresentação do carro pela manhã, a coletiva de imprensa que começa às 8h30, importante, vai ter teste do carro já lá pela região da Serra Gaúcha, isso é fundamental para nós jornalistas. E depois no dia 18, repara que eu comecei no 17 e fui até o 18. No 18 nós estamos embarcando para São Paulo, aliás, 19, né? Podcast Bichos Tagarelas. E o Bichos Tagarelas foi mais longo hoje, mas valeu muito a pena. O Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, foi novamente, como sempre, brilhante. A nossa Rádio ONU, o meu querido amigo Renato Rossi, o franco brasileiro e franco nos seus comentários. Adoro o Renato.
e o Maurício Viana, nosso cineasta e editor, com a sua dica de cinema. E gostei muito das notinhas das araras. Eu acho que você também deve ter gostado. Eu agradeço pela audiência de vocês e digo uma coisa agora entre nós. Sextou, maravilhoso final de semana para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.